Olha só, crianças, durante esse ano nós temos tratado vários assuntos maravilhosos, importantíssimos, né, sobre ensino religioso. A gente tem aprendido, né, sobre o amor, sobre a amizade, né, sobre a esperança, como lidar, né, com as amizades que nós temos, como tratar o nosso próximo, né, como obedecer aos nossos pais. E essas aulas são ricas, né? Por quê? Porque nós aprendemos diante da palavra de Deus. E eu acho muito importante que a gente possa junto mesmo, né, ver tudo aquilo que a palavra de Deus traz para nós, tá? Hoje nós iremos falar sobre perseverança. Mas o que seria essa perseverança? Perseverança é quando nós acreditamos que algo pode e vai dar certo e nós permanecemos buscando aquilo para a nossa vida, né? Quando nós, não é que nós insistimos, mas é que nós perseveramos, né? Nós continuamos buscando aquilo que é melhor para nós. Hoje nós temos esse grande exemplo que está sendo o ano de 2020. Um ano totalmente diferente de tudo que nós já vivemos na nossa vida. Os seus pais, os seus avós, né, nunca viveram nada parecido. E hoje vocês, né, têm essa oportunidade de viver isso e muitas vezes não entendem o porquê. Assim como nós adultos também muitas vezes não entendemos. Mas o que nós temos feito para que isso seja diferente na nossa vida? O que nós temos feito para que isso venha trazer, né, um aprendizado para nós? E algo muito importante que nós devemos ter é a perseverança diante dos nossos sonhos, diante dos nossos projetos, diante de tudo aquilo que nós almejamos viver e alcançar, tá, crianças? Eu quero ler para vocês um versículo que está no livro de Tiago 1:3. Ele diz assim, ó: quando a sua fé vence as provações, ela produz o quê? Ela produz perseverança. Nós já falamos sobre fé, né? Fé é quando nós olhamos para uma situação, olhamos para algo que nós queremos alcançar, não enxergamos, porém nós cremos que aquilo vai dar certo, que aquilo vai acontecer sim nas nossas vidas. E esse versículo é muito maravilhoso. Ele diz que quando a sua fé vence essas provações, ela produz o quê? Perseverança. Então vamos tomar para os nossos dias de hoje esse versículo. Quantas provações nós temos passado, né? Quantas privações, quantas dificuldades, né, os nossos pais têm vivido diante dessa situação do coronavírus. E aí esse versículo diz assim, que quando nós, né, quando a nossa fé vence tudo isso, vence todas essas provações, ela vai produzir em nós a perseverança. Então, quando nós temos confiança, fé que tudo isso vai passar, que tudo isso vai mudar, automaticamente vai produzir em nós essa perseverança de permanecermos mesmo diante da dificuldade. Olha só as nossas aulas. Eu tenho falado para vocês desde o início da pandemia. Permaneçam, crianças. Continuem com o compromisso de vocês, de fazer a leitura, de fazer as atividades, de participar das aulas online. Por quê? Isso é perseverar diante de uma situação contrária, de uma situação difícil. E isso vocês vão levar para a vida de vocês, o ato de perseverar. Né? Nós temos um colega que ele tem um sonho que eu acho muito bonito, interessante, e que ele não abre mão. E todas as vezes que precisa fazer um desenho, fazer um texto, falar sobre algo que ele tem como projeto de vida, ele coloca lá: professora, eu quero ser um jogador de futebol. E eu acho muito interessante porque ele tem perseverado nesse assunto, ele tem perseverado nesse sonho. E como que a gente faz para perseverar? Quando nós estamos aqui estudando, né, mesmo que seja uma aula online, mesmo que tenha sido difícil, eu tenho que tirar as minhas dúvidas, eu preciso perguntar mais para minha professora. Na sala de aula eu não tinha tanta dúvida assim, mas agora eu tenho.
Olha, isso é perseverar. Perseverar diante do seu sonho, que quer ser um advogado, que quer ser um médico, que quer ser um professor. Diante do seu sonho que você tem, né, de vencer na vida, de alcançar algo. E não desistir, crianças. Nós não podemos desistir diante do primeiro obstáculo que aparecer na nossa vida, não. Vocês acham que para os pais de vocês foi fácil chegar onde eles estão hoje? Pergunte para eles para você ver. Se foi fácil ele conseguir a casa própria, se foi fácil ele conseguir terminar a faculdade dele, se tem sido fácil ele passar por esses dias de pandemia, não tem sido fácil. Mas o pai de vocês, a mãe de vocês, eles têm perseverado, eles têm permanecido diante da dificuldade. Quando a gente fala sobre perseverança, a gente usa essas questões de dificuldade, porque é diante da dificuldade que a gente vê as pessoas que perseveram. E a palavra de Deus também diz que Deus, ele não se agrada daqueles que voltam para trás, que desistem diante dos obstáculos, tá bom? Então, perseverança é algo que precisa fazer parte da nossa vida. Eu vou perseverar para alcançar o meu sonho. Eu vou perseverar até o fim para vencer, né, toda essa dificuldade de pandemia. Eu vou perseverar diante dos exercícios, diante das provas, diante de tudo aquilo que está à minha frente, porque eu creio que Deus está comigo e Ele vai mudar toda e qualquer situação. Então, hoje nós vamos colocar no nosso caderno sobre a aula de perseverança. A professora vai mandar as atividades, vai mandar o versículo para vocês, vocês vão escrever lá no caderno de vocês, tá? E guardar no coração. Eu preciso ser perseverante, eu não posso desistir diante de nenhuma situação contrária, de nenhum obstáculo. Porque eu sei que eu vou crescer e muitas ainda coisas vão acontecer na minha vida, coisas maravilhosas, coisas difíceis, né? Coisas que vão me trazer desafios, mas eu vou permanecer, eu vou perseverar e eu vou alcançar todos os meus sonhos e todos os meus objetivos. Certo, crianças? Então vamos lá, vamos fazer a nossa atividade, vamos contar para o nosso pai e para a nossa mãe como foi a aula de ensino religioso de hoje, o que eu aprendi. Mãe, eu vou perseverar diante daquilo que eu quero. Pai, eu vou perseverar diante do meu sonho e eu estarei aqui junto com você, pai, junto com você, mãe, para nós vencermos todas as situações. Vamos perseverar, vamos ter perseverança. Certo? Vamos lá, então, nós somos vencedores.